Olá, alunos, boa tarde, tudo bom com vocês? Já vimos, né, já estamos em algumas APNPs que fala sobre esses fenômenos naturais, ou fenômeno da natureza, e essas alterações antrópicas e as implicações em sua dinâmica global, local ou local global, tá? Vamos analisar, vamos ver alguns efeitos que provoca essa mudança, tá? Então, um documentário muito bacana na internet, quando eu gosto de falar nisso, que fala que deu uma louca no clima. O clima, ele se transformou, ele mudou com o tempo. E por que isso? Quando você para conversar com as pessoas de mais idade, de onde ou do lugar onde você mora, elas vão falar que anteriormente chovia mais, era mais frio. Então, ela vai relatar para você algumas implicações que transformou aquele clima, aquele lugar. Outrora, é normal você ouvir falar o seguinte: outrora tinha mais água, outrora o alimento era mais abundante, outrora tinha mais peixe, outrora a gente tomava banho naquele córrego, naquele rio, tá? Nossa, eu atravessava aquele rio de balsa, hoje eu consigo atravessar aquele rio a pé. E por que isso? Quando eu vou construir uma linha do tempo, eu vou perceber que a natureza naquele lugar, com o tempo, ela foi sofrendo alterações. A gente fala muito nessa ação antrópica, ou ação onde o homem e a mulher, ele altera o meio. Por que altera? Para que altera? Quando eu pego essa alteração, ela simplesmente dá numa questão de desenvolvimento. O lugar, ele procura, ele tem um desenvolvimento. E com isso, nós vamos perceber essas mudanças, essas diferenças. E normalmente, você vai ver que aquilo que de natureza, de animais, estão sendo extintos. Por que estão sendo extintos? De que forma estão sendo extintos? Quando eu pego para estudar sobre desenvolvimento ou expansão, eu vou ver que a agricultura ou expansão agrícola, ela tem um fator fundamental. A retirada da vegetação natural para a prática da agricultura é muito grande, muito grande. E a gente fala que quando tira essa cobertura vegetal, essa proteção natural, o solo ele vai ficar descoberto. E quando o solo ele fica descoberto, qualquer agente intempérico ele pode modificar. Uma chuva, por exemplo, ela pode lavar o solo e sim tirar os nutrientes do solo e empobrecer o solo. Por isso que vocês têm, né, que falam muito dessa rotação, o piquete. De uma certa forma, tem lugar que vai capina muito, roça, e deixa sobre a terra uma camada de capim bem fina, para que aquilo serve de proteção ao solo. Isso é muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Por quê? Quando você pega um lugar que tem a retirada em massa da vegetação, inclusive os municípios do Brasil, eles são assim, na sua maioria, provoca um fator ou um fenômeno que a gente conhece muito, chamado ilha de calor. O que vem a ser essa ilha de calor? Normalmente, quando eu tenho um lugar que não tem a cobertura vegetal, que tem muitos prédios, que tem muito asfalto, que tem muita a paisagem cultural, naquele lugar ele pode e vai ter aquilo que chamamos de ilha de calor. Naquele lugar, naquela área, vai ter uma concentração maior de calor. Porque a paisagem cultural daquele lugar
vai contribuir para que essa ilha de calor ela aconteça, tá? Então, professor, numa paisagem natural vai ter essa propagação da ilha de calor? Não. A natureza por si só, ela equilibra, tá? Essa temperatura, a sensação térmica, ela vai ficar equilibrada, ela vai ficar harmoniosa. É muito normal quando você sai do interior e vai para a cidade, a sensação que você vai ter daquele lugar sobre o calor é grande. E a maioria das vezes, quando você vai olhar a pessoa que fala do tempo, ela vai falar que em Mantenópolis, por exemplo, o clima vai estar 38. Agora, se você sair de Santa Luzia e for para Mantenópolis, você vai sentir mais calor em Mantenópolis do que Santa Luzia. Mas a temperatura vai ser a mesma para o município. Ela pode estar a mesma temperatura. Porém, em Santa Luzia eu tenho uma quantidade maior de vegetação, em Mantenópolis eu já tenho mais a paisagem cultural. Isso manda muito, tá? Um outro fator que contribui muito para essa questão é simplesmente as construções das barragens, das hidrelétricas. Eu vou inundar uma área muito grande para me produzir energia, mas eu vou ter ali muito a construção ou o planejamento de uma paisagem cultural. E nisso vai ter muita emissão de gás carbônico, e algumas áreas vão ser inundadas, então afeta diretamente aquilo que chamamos de paisagem natural e aquilo que, de uma certa forma, purificava o ar, não está tendo mais. Isso é extremamente negativo. Claro, a gente precisa de um desenvolvimento, lógico que precisa, mas se busca muito a questão de um desenvolvimento econômico. Hoje a gente tem uma maneira errada ou errônea de apropriar daquilo que a natureza tem. Hoje o homem ele procura da maneira que ele acha melhor, ou que ele precisa, ou do que ele necessita, para se apropriar daquilo que a natureza nos fornece, tá? A gente às vezes precisa muito de aprender com os índios, com os nativos, de uma forma sustentável daquilo que a natureza tem para te oferecer. Mas nós somos muito selvagens, ou somos muito capitalistas, e retiramos aquilo e queremos e retirar ainda mais. Isso é correto? Não. Mas somos seres humanos que buscamos um consumismo, um desenvolvimento desenfreado. Então a gente apropria da natureza de uma forma errada. Então o homem ou a sociedade, ele toma posse da natureza? Claro que sim. Até onde isso vai dar, Fernando? Não sei. Vamos viver, né? Se a gente viver até lá, a gente conta essa história. Como diz um colega meu, né? As fontes estão aí para que um dia ela seja estudada pela história. Aproveita a videoaula, pega o texto de apoio. Precisando, estamos aí, tá? Até a próxima. Deus abençoe vocês.